Tome posse sempre. É com muita alegria que queremos apresentar a irmã Josiane. Ela é da igreja Paz e Vida. Está ali. Deus abençoe a irmã Josiane por estar conosco nesta noite tão abençoada. Deus abençoe a todos os irmãos que estão assistindo também pela live. Que o Senhor venha abençoar abundantemente. Deus sempre tem uma palavra aos nossos corações. Nesta noite, o Senhor colocou uma palavra, queria que você abrisse a sua Bíblia. Os irmãos que ainda não são inscritos no canal do YouTube, se inscreva, que essa mensagem também certamente estará ali à disposição dos irmãos, em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 14. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Um outro texto muito conhecido também, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui entendemos sobre essa passagem que Jesus, ele no seu ministério, exerceu um ministério de ensino e também um ministério de cura de doenças e muitas doenças. Se eu perguntar aqui para os irmãos que estão na nave da igreja, quem que gosta de médico, de ir em médico? Acho que a maioria, né? Na sua totalidade, né? Eu tenho uma pessoa, minha sogra gosta de médico. Tem algumas pessoas que gostam, né, de ir em médico, mas ainda mais as irmãs, elas têm um cuidado um pouco maior que os irmãos, né, de ir no médico, se cuidar, né? O homem às vezes acaba morrendo porque não tem o cuidado que deveria ter. Se a gente for contar os homens, quantas vezes a gente foi assim, sem estar doente, falar assim, eu vou fazer assim um check-up, vou ver como está o meu coraçãozinho, né? Vou ver como está o meu pulmão, como que está aí o sistema nervoso, alguma coisa. Normalmente ninguém faz isso. Esses dias, quando foi em janeiro, eu fui no cardiologista, sem estar doente, sem nada, e fiz ali um exame rápido, né? Perguntei para ele como que eu estou, ele falou, o senhor está ótimo. Ele falou assim, faça uns exames, depois o senhor volta aqui. Pergunta se eu fiz os exames. De saber que eu estou bem, nem vou fazer os exames, né? O certo era fazer os exames e levar para o médico para ele ver se realmente eu estava bem. Mas normalmente, nós como seres humanos, nós não nos preocupamos com isso e não temos esse costume de ir no médico, por ir no médico e falar assim, doutor, veja aí, né, faça um check-up. Mas entendemos que Jesus, no seu ministério, exerceu com excelência, e ele era o médico dos médicos, né? O médico dos médicos.
curando multidão de doentes. Jesus Cristo cura porque Ele é o médico dos médicos e cura também porque Ele é o médico por excelência. E aqueles que têm costume de ir médico ou precisam ir médico, né, por uma rotina, sabe a dificuldade que é. Esses dias a minha esposa, ela teve o Covid e às vezes sente uma dor, sente uma falta de ar. Eu falei, vamos no médico. Não quero ir e tal. Vamos no médico. Eu marquei, levei ela, chegou lá 2 minutos, o médico já liberou. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Olhou para ela e falou assim, vai e procura um clínico geral. Nós somos um pneumologista. Procura um clínico geral. O que é isso? É uma disciplência, porque não tem um mínimo de cuidado de pôr para ver se o pulmão está bem, né, aquele aparelho, se a pressão está bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo, Ele era um médico por excelência. Hoje, os médicos estudam, buscam o seu conhecimento, por 5 anos, eles estudam, fazem um curso de medicina, depois mais 2 anos, 3 anos, faz a especialização daquilo que ele quer trabalhar, seja ele na pediatria, seja ele na ortopedia, seja ele na cardiologia, seja ele no tratamento de psicologia, seja na oftalmologia, né, na visão, na audição, e tantas outras especializações. Hoje tem os especialistas de crânio, especialista disso, daquilo, mas eu quero dizer que o melhor dos médicos é Jesus Cristo. Primeiro, porque Ele conhece o nosso corpo, Ele conhece o nosso corpo total, porque Ele nos formou, é Ele que nos formou e Ele conhece. A medicina, né, que nós conhecemos, e quando nós falamos em alguns médicos, vem à nossa mente algum médico, né, que volta e meia está aí na mídia, né? Tem um médico aí que é famoso, Dr. Calil, que muitos artistas, muitos políticos, que é um cardiologista, até pegou Covid, mas está aí, é um dos homens que são famosos. E tantos outros médicos que estão aí, que as pessoas vêm de longe, porque tem uma especialidade, né? Ele tem uma especialidade, vamos dizer, na cardiologia, onde cuida do coração, e esse médico é muito bom, né? Porque ele conhece o que o paciente precisa. Tem outros que cuidam da ortopedia, né? A pessoa tem uma dificuldade no osso, em alguma outra região do seu corpo, no osso, na ortopedia, ele tem a sua especialização, foi buscar conhecimento lá no exterior, fez pesquisa, isso e aquilo, né? Outros procuram os seus conhecimentos, né, em grandes faculdades. Isso é muito bom, mas há momentos que nem esses médicos conseguem explicar e entender aquilo que se passa com alguns pacientes. E aí eles falam assim, olha, você conhece algum Deus, você crê em algum Deus, que agora é com Deus, não é isso? Já ouviram falar isso? Porque agora chegou, o meu conhecimento humano não tem mais condições, mas está aqui. Nós estamos apresentando diante de você o médico dos médicos, o médico por excelência. Sabe por quê? Porque Jesus, além de saber e conhecer
cardiologia, ele conhece ortopedia, oftalmologia, ele conhece toda a ciência e conhecimento daquilo que nós precisamos e necessitamos. Este é o médico que nós temos que estar ao nosso lado, nosso Senhor e Jesus Cristo também. Ele também, no seu ministério, tanto de ensino como de cura, Jesus curava as enfermidades do corpo, né? O corpo que precisava, naquela época tinha muitos paralíticos, muitas pessoas cegas, muitas pessoas que não falavam, mas também Deus curava as enfermidades da alma, né? Porque nunca se precisou de psiquiatra e de psicólogo nos dias de hoje, né? E às vezes nós, com a pressão só da pessoa viver, né? Viver enclausurada, pessoas que tinham a liberdade de viver, né? Socialmente livre. Hoje nós temos limites, nós temos 300 lugares na igreja, mas nós podemos somente 40% ocupar esse espaço. E isso em toda a sociedade. E tem pessoas que estão enclausuradas e não podem sair por motivos, né, que sejam relevantes, mas não podem sair porque estão preservando a sua vida, preservando a sua saúde. Só que através disso traz um outro problema, que é um problema psicológico, né? Então a pessoa começa a apresentar outras patologias. Estou dizendo pessoas que às vezes não são crentes, porque o crente, além de vir para a igreja, quando não pode vir para a igreja, assiste a live. E quando não, alguém vai levar a ceia, vai levar uma palavra e entende que Deus está trabalhando por eles, né? Mas tem muitas pessoas que não têm Deus e vivem também sofrendo com o seu psicológico. Vocês já ouviram pessoas assim, com enfermidades na alma, né? Além da enfermidade no físico, uma enfermidade na mente, que eu acho que é até um pouco mais difícil, aonde a pessoa, de uma certa maneira, começa a pensar em tantas coisas e até no suicídio, porque isso é uma doença da alma, né? Que traz consequências para a sua vida. Às vezes a pessoa está bem no físico, coração, está bem com o seu pulmão, com os seus rins, está bem com as suas pernas, está andando, falando, vendo, mas a sua alma traz algum resultado e algumas consequências que precisa ser tratada. E nós entendemos que Jesus também cura todas estas enfermidades. Além da cura da alma, Deus também cuida do nosso físico e também existe as enfermidades espirituais. E as pessoas, e Jesus, quando no seu ministério, também curou muitas pessoas com enfermidades espirituais, porque essas pessoas estavam dominadas pelos espíritos malignos, né, que os acorrentavam, mas Jesus curava e libertava todas essas pessoas. Essas patologias, essas enfermidades, Jesus, ele era conhecedor e entendia, além da medicina, porque, como nós falamos, ele é Deus
conhece, entende e sabe de todas as coisas. E agora eu quero dizer para você qual é o médico que depois que um paciente, depois de 4 dias que morreu, consegue ressuscitá-lo. Não tem como. A pessoa, quando perde os seus batimentos cardíacos, perde a sua condição motora, ela não tem mais vida. E entendemos que nenhum médico consegue. Hoje, algumas pessoas que têm algum problema cardíaco, não sei se já ouviu falar no desfibrilador, eles vão lá e dão um choque na pessoa para que a pessoa volte. Então, dependendo do caso, a pessoa até pode voltar. Alguns acidentes, né, que acontecem nas avenidas, e às vezes você vê a pessoa chegando com um desfibrilador, dando aquele choque para que aquela pessoa possa voltar e o seu coração voltar a bater. Mas o médico por excelência, Jesus Cristo, é o que dá vida e vida com abundância. E a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, ele já estava 4 dias dentro do sepulcro, e a Bíblia diz que já cheirava mal, porque quando nós perdemos a nossa condição, a nossa vida, o nosso corpo vai se deteriorando, vai se acabando, vai voltar ao pó, né? E aquela condição de Lázaro, Jesus chegou, tira a pedra, orou e Lázaro ressuscitou. Esse é o médico dos médicos, aquele que consegue fazer e realizar o que a medicina não consegue fazer, né? Ele faz o coxo andar, ele faz o cego enxergar, ele abre o ouvido do surdo, desimpede a língua dos mudos, faz o paralítico andar, faz o coxo saltar de alegria, purifica os leprosos, cura toda e qualquer doença ou enfermidade, e ainda se faz sinais e prodígios no céu e na terra. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele é o médico por excelência. No livro de Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus escreve: e percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, na sua sinagoga, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, e além de todas as enfermidades, as moléstias entre o povo. A moléstia entre o povo. E entendemos, irmãos, que ele ia ensinando, ele ia curando, pregando o evangelho do reino dos céus. Esse Deus, ele ia curando, libertando, fazendo maravilhas no meio do povo. Mateus 4:24 diz: a Bíblia afirma que a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam e acometidos de várias enfermidades e tormentos, e também os endemoniados, e também os lunáticos, e também os paralíticos, e ele os curava. Agora imagine, irmãos, a fama de Jesus quando as pessoas necessitadas, porque quando nós estamos sãos no nosso corpo físico, é uma coisa. Quando você não está bem, a primeira coisa que você vai fazer, o que é? Mesmo que você não goste, procurar um médico, né? Você pode até pedir oração, mas se estiver ruim, você vai para o médico. Vai ou não vai, irmão? Não vai? Está passando mal, irmão?
vou pedir oração para o pastor, ora. Mas se o negócio apertar, vai ou não vai, irmão Benedito? Vai. Eu estou com meu pai internado e estou com uma sobrinha internada. Por quê? Necessita de cuidados médicos específicos, né? E aí, se você não for, irmão, tem pessoas que não vou, não, acaba até consequência para o seu corpo. Tem pessoas que falam assim: não vou, se demora, dependendo do caso, traz consequências para o seu corpo. Mas Jesus, Ele é o médico dos médicos, e aquelas pessoas estavam necessitando. Imagine uma pessoa que é coxo, né? Não consegue andar, sabe que tem um Deus, Jesus, que pode curar. Imagine a fama de Jesus quando Ele passava em um lugar e as pessoas diziam: você pode ter a oportunidade de estar são. É o que acontecia. Olha, você não ouve, mas eu vou te levar, porque tem um Jesus que pode curar e você pode ouvir. Olha, você não enxerga, mas Jesus é o oftalmologista que dá visão àqueles que precisam. Olha, você é leproso, mas você pode ser purificado da tua lepra, porque Jesus está passando. Está entendendo? E aquela fama começou a crescer, a fama de Jesus. Correu toda a Síria, traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades. E além de todas essas coisas, tormentos. Imagine os endemoniados, que sofriam. Desde que eu estou aqui 2 anos e meio, acho que só veio um aqui, não foi? Foi alguns meses atrás, e ele subiu, e nós já percebemos que tinha alguma coisa errada. Começou a subir as escadas já gritando, né? Por quê? Aquele corpo estava sendo maltratado pelo inimigo. E quando chegou aqui no altar, começou a estrubuchar, começou, a sofrer. Por quê? Porque é uma autoridade de Jesus. E quando nós entendemos que Jesus está, há uma libertação. Foi o que acontecia. Aqueles endemoniados chegavam, Jesus limpava, purificava, salvava, mas eles eram libertos também, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, a fama de Jesus crescia. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo 7, respondeu ao centurião que rogava pela cura do seu criado, dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Todos conhecem essa passagem, né? E aquele centurião disse: olha, Senhor, eu sei, eu tenho autoridade, eu sei, eu comando o exército, e eu falo para um vai, e outro vai, e eu sei que o Senhor tem a mesma autoridade. Uma palavra só que o Senhor liberar, eu creio que o Senhor, o meu servo, pode ser curado. Foi o que aconteceu. Jesus, eu nunca vi tamanha fé. Vai, ele já está curado. Olha a autoridade de Jesus Cristo. É este médico que nós estamos aqui orando, crendo e pedindo a Ele que Ele nos cure, que nos liberte, que nós estamos aqui adorando a este Deus. Aleluia. Livro de Mateus capítulo 8, de 15 a 17, a Bíblia diz: chegando à tarde, trouxeram-nos muito endemoniados, e Ele com a sua palavra expulsou deles, o quê? Os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e o levou às nossas doenças. Foi onde nós lemos em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades.
levou aquilo que nós mais sofríamos. Também Jesus, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, a palavra de Deus afirma que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que nós entendemos por moléstia, né? Enfermidade é uma coisa. Eu creio que essas moléstias eram alguma enfermidade como nós vemos hoje. Nós não estamos com coronavírus, ou uma pandemia que, quem sabe naquela época tinha muito, né? Alguma moléstia, algum distúrbio, alguma doença contagiosa, né? Porque hoje nós temos essa doença que é o Covid-19, que nós temos que usar. Eu não estou usando máscara agora, mas eu estou com a minha máscara aqui, e há uma distância muito grande, mas nós temos aí uma distância de 1,5 metros, 2 metros, que nós temos que observar. Por quê? Porque o vírus ele passa de um para o outro, vai transmitindo. E algumas doenças, né? Quem sabe lá naquela época alguma moléstia também que era transmissível, né? Tem algumas doenças, naquela época até a lepra, eles achavam que a lepra era contagiosa, por isso que os leprosos ficavam em um lugar retirado para que não transmitisse aquela doença. Algumas pessoas, por ter ficar vermelho, somente já eram separados e achavam que tinha lepra. Por quê, irmãos? Porque não existia hoje, você vai em alguns hospitais e em alguns laboratórios, existem máquinas enormes, grandes, que fazem até ressonância, fazem um check-up, que você entra ali, eles fazem um scanner no seu corpo, conseguem observar suas veias, seus ossos, conseguem observar se tem alguma infecção, conseguem observar se tem algum caroço, se tem algum sangramento no seu corpo, né? Se tem alguma coisa anormal. Naquela época não tinha. Os médicos, né, até pouco tempo, não tinham uma infraestrutura ou um conhecimento ou máquinas, né, que podiam chegar a esse nível. Hoje você vai fazer, eu tenho um problema na cabeça, você entra lá. Quando eu era criança, eu lembro até hoje, eu dei um trabalhão para minha mãe. Não sei se vocês lembram, o exame colocava na cabeça, um monte de negocinho na cabeça, lembra? Hoje não precisa mais disso, né? Sabe o que eu fiz? Acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Eu fugi do hospital. Deu um trabalho, não sei se era Vila Mariana, não sei onde que era. A minha mãe teve que me procurar nas ruas, né? Porque entendeu? Por quê? Tinha medo, né? Criança. Hoje tem pessoas que têm fobia de entrar numa máquina, de fazer aqueles exames que é ressonância magnética. Ela faz um barulho na orelha do camarada. Aí você fica lá. Mas aquilo é bom porque vai trazer um resultado para o médico, para saber o que ele vai te dar de remédio, para que você possa ser curado, não é assim? Né? Você vai no médico, o médico olha para você, você fala assim: você está com Covid, você está com isso, está com aquilo. Mas doutor, o senhor fez exame de sangue? O senhor fez o exame de urina? O senhor escutou o meu pulmão? O senhor fez isso, fez aquilo? Não. Mas um bom médico vai procurar analisar o que está acontecendo com você. Não é assim? É dessa forma.
Então é uma análise. Por quê? Porque eles estudaram para entender o corpo humano. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele formou o corpo humano, ele conhece o corpo humano, ele sabe aonde nós precisamos e necessitamos, e ele vai aonde nós precisamos e nos cura, né? Então vemos que Jesus, ele tem esse conhecimento e a sua fama cresceu. Aonde ele estava, havia pessoas que estavam atrás de Jesus, os coxos, os aleijados, os cegos, mudos, e todos esses eram libertos e Jesus curava. Eles andavam, eles pulavam, se alegravam, porque Jesus estava ali no meio deles. No livro de Mateus capítulo 19, versículo 2, Jesus foi para o território de Judeia e seguiram muita gente curando ali também. Afirma que foram ter com ele no templo, quando ele chegou ali, cegos, coxos, e ele curou. Em Lucas capítulo 6, versículo 19, Lucas escreve que toda a multidão que procurava Jesus, tocava em Jesus, porque sabia que dele virtude saía, que curava a todos. Dr. Lucas afirma que muitas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade serviram também a Jesus. E nós podemos observar um fato, uma mulher que chegou diante de Jesus, que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela tocou somente na orla do seu vestido e ela foi curada, porque saiu virtude de Jesus. E as pessoas passavam perto de Jesus, queriam tocar em Jesus, porque saía virtude e eles eram curados pelo poder de Jesus. Nesta noite, nós sabemos que nós somos sarados por Jesus Cristo, e as nossas enfermidades nós podemos deixar diante desse Jesus. Algumas especialidades e algumas doenças. O que aconteceu em 2020 e 2021 é algo inédito. Não sei se tem alguma coisa na ordem mundial, mas para se descobrir uma vacina em um ano é a coisa mais... Nunca se aconteceu isso, de uma mortandade tão grande, mas conseguiram. Mas tem muitas doenças aí ainda que não conseguiram, e ainda só temos remédios paliativos, né? Para quê? Para melhorar um pouco aquilo que nós temos que não está funcionando direito. Mas Jesus, que é o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, Ele está aqui com as suas mãos sobre as nossas vidas para nos curar e nos libertar de todo mal. Nós não podemos nos demorar mais, nós estamos terminando. Que Deus abençoe a sua vida. Entendemos que, quem sabe, ainda não descobriram aquilo que está para te perturbando, mas sabemos que Jesus pode nos curar de todo o mal, porque Ele ainda continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele é o Senhor que cura, é o Senhor que salva, é o Senhor que liberta, que tira todo o pecado do mundo e leva para o céu. É esse Jesus que nós estamos servindo e glorificando e exaltando o nome do Senhor.